Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Administração. Hoje iremos aprender duas funções de administração, o processo de direção e o processo de controle. Em aulas anteriores, vimos o conceito de administração, que é um conjunto de ações mais decisões que tem 4 funções essenciais: planejar, organizar, dirigir e controlar. Hoje nós iremos discutir um pouco, aprender um pouco sobre a função direção e a função controle. Os objetivos da nossa aula são explicar a relação entre o processo de planejamento, organização, execução e controle, as 4 funções interagindo de forma conjunta. Posteriormente, iremos definir a função execução e a função controle, estabelecer as relações entre o controle e o processo de avaliação de desempenho organizacional e, por fim, definir a palavra autocontrole e explicar a importância desse conceito para a administração. Inicialmente, iremos conceituar a função direção. Então, direção é a atividade, é o processo de executar. Inicialmente eu planejo, defino objetivos, depois eu organizo, distribuo esse objetivo em tarefas e divido essas tarefas em bloco e defino responsabilidades. Estou organizando. E, posterior ao processo de organização, vem o processo de fazer na prática, de executar as tarefas. Então, o processo de direção, a função direção, está diretamente relacionada à execução das tarefas, onde a direção vai acionar recursos previamente planejados e organizados para executar os objetivos propostos inicialmente no planejamento. Então, o processo de planejamento e organização, ele vai fornecer as entradas para o processo de execução. E o que é que eu vou executar em uma organização? A produção de bens, serviços e, observando as novas tendências da administração, a produção de conhecimento, de ideias. Então, eu tenho aqui o processo de planejamento, que consiste em definir objetivos. Esses objetivos, ele é distribuído em tarefas. Quem distribui? A função organização. Ela distribui esses objetivos em tarefa e atribui responsabilidades para os agentes organizacionais. E, posteriormente, esses agentes irão executar essas tarefas de forma prática. Aí, esse processo de execução é por meio de rotinas diárias e tarefas. Para o quê? Para produzir, ao final, bens, serviços e ideias. Esse aqui é o ciclo do processo de execução. Executei, estou executando, vem a segunda função, que é a função controle. E em que consiste a função controle? A função controle são sistemas que irão verificar se o que a organização, se a empresa, a corporação organizou, se o que ela está executando está contribuindo para cumprir os objetivos propostos. Então, o que aqui temos? O controle, ele vai garantir o cumprimento dos objetivos e, posteriormente, identificar as necessidades
de modificá-los. De que forma? Identificando-se o que se está fazendo de forma prática dentro da organização, contribuindo para que essa organização atinja os seus objetivos propostos, que ela cumpra a sua missão e contribua para que essa organização atinja a sua visão de futuro. Informações do processo de controle. O que é que eu preciso ter em um processo de controle? O que é gerado de informação em um processo de controle? Primeiro, resultados comparados com o objetivo. Quando se estabelece objetivos, é estabelecido algo que chamamos de indicador de resultados. E os indicadores de resultados é como se fosse um termômetro. Uma criança, ela está com febre, se tiver uma temperatura superior a 37 graus e meio. Uma criança está com a febre alta, se tiver uma temperatura, se apresentar uma temperatura acima de 38 graus, até acima de 38 graus. E isso indica resultados, e isso indica a condição de febre de um determinado indivíduo. E ele está sadio, ele está sem febre, se tiver com a temperatura corporal abaixo de 37,5. Essa mesma lógica pode ser transferida para dentro da organização, por meio de indicadores organizacionais. Então, esses indicadores vão me dizer se o objetivo está sendo cumprido de forma a contribuir com desempenho, com a melhoria do desempenho organizacional ou não. Se essas atividades estão gerando vantagem competitiva ou não. Então, como é que eu faço? Comparando os resultados com o que foi planejado. O segundo tipo de informação de controle está diretamente relacionado a riscos e oportunidades das atividades. Toda e qualquer atividade dentro do contexto organizacional, ela tem riscos, mas também ela apresenta oportunidades. E o sistema de controle, ele vai me permitir identificar esses riscos e essas oportunidades até antes mesmo de eu começar a executá-las. Para o quê? Para que eu afaste os riscos e aproveite as oportunidades. O terceiro tipo de informação é a necessidade de mudar os objetivos. Eu posso elaborar os objetivos no processo de planejamento e esses objetivos eles serem superestimados ou subestimados. Então, a função controle, a partir do momento que eu organizo e começo a executar, me permite identificar e mensurar o quanto meu objetivo ele está calibrado, o quanto meu objetivo ele é factível, ele pode ser alcançado. E por fim, ela vai garantir, a função controle vai me garantir meios, formas de atingir os objetivos organizacionais. Então, são os quatro tipos de informações que são gerados a partir de um processo de controle. Então, de forma prática, como é que se dá o processo de controle? Eu elaboro o objetivo e o objetivo organizacional, ele está aqui, é o meu alvo, e durante o processo de fazer de forma prática, eu vou identificando se existe desvio de rota em relação ao meu objetivo ou se eu estou caminhando de forma, por mais que tenham ondulações, pequenos desvios, mas se eu estou caminhando rumo ao cumprimento
do meu objetivo. Então, o sistema de controle ele me dá essa visão. O controle ele tem evoluído de forma gradativa. No período do Taylor, do Fayol, o controle era feito por supervisores, pessoas com a prancheta identificando se a atividade ela estava sendo bem executada de acordo com os parâmetros estabelecidos ou não. Hoje, todo o sistema de controle ele é informacional. Ele tem uma base tecnológica que otimiza os processos de controle. E isso permite com que os feedbacks, os retornos de informação sejam realizados em tempo real e os desvios de rotas sejam corrigidos com rapidez, sem gerar prejuízos para as organizações. Assim como as organizações têm 3 níveis, o processo de planejamento tem 3 níveis, o controle também terá 3 níveis dentro das organizações. Controles operacionais, controles táticos e os níveis de controle estratégico. O primeiro nível de controle que eu destaco para vocês é o controle estratégico. O que é que ele dá? Grau de realização dos objetivos estratégicos. Missão, que é a identidade da empresa, estratégias, principais estratégias da organização e nível de cumprimento dos objetivos. Me permite identificar a adequação dos planos estratégicos em relação às variáveis externas, que são variáveis de difícil controle. Então, os controles em nível estratégico me dão esse padrão, me possibilita identificar mudança de política governamental, me possibilita observar, identificar novos entrantes no mercado, a possibilidade de surgir um produto em substituição ao meu, mudança na matriz tecnológica, dentre outros pontos. Me dá também o desempenho global da organização, identifica a concorrência e demais fatores e o nível com que o nível de eficiência ao qual eu estou empregando os meus recursos. Eu estou empregando de forma correta ou não os meus recursos? E quais são esses recursos? Recursos tecnológicos, recursos materiais, recursos informacionais, recursos financeiros. Eu tenho o segundo nível de controle em nível tático, ou nível gerencial, ou nível funcional, que é o tipo de controle aplicado às áreas administrativas da organização. Gestão de pessoas, finanças, marketing, operações, pesquisa e desenvolvimento. E o que é que ele me dá? A quantidade e a qualidade de produtos e serviços, a taxa de desempenho das pessoas, o nível no qual as pessoas elas estão empregando seus esforços e trazendo desempenho para a atividade produtiva, o nível de eficiência dos esforços promocionais ou esforços para divulgar os meus produtos e serviços para a sociedade, para os meus clientes, para os agentes que compõem a organização e o nível de desempenho dos meus fornecedores. Os meus fornecedores, eles estão cumprindo o prazo de entrega ou eles estão gerando riscos de uma possível ruptura do meu estoque? Os meus fornecedores, eles jogam muito produtos, o que aumenta o meu estoque de matéria-prima e, consequentemente, vai aumentar os meus custos de armazenagem e os meus riscos de perda, de avaria de matéria-prima. Então, é o tipo de controle em níveis funcionais. E o nível mais baixo de controle, e não menos importante, é o controle operacional, que vai
mensurar na execução das atividades o rendimento e de que forma também os recursos eles estão sendo consumidos para a execução de cada atividade. E isso é o controle em nível operacional. Os componentes de um sistema de controle. Para eu poder controlar, primeiro, eu tenho que ter objetivos. Eu tenho que definir os objetivos no planejamento. Eu tenho que organizar, eu tenho que executar a tarefa. Aí eu venho com atividades, com resultados e gero padrões de comparação. E esses padrões de comparação são estabelecidos a partir do momento que eu defino objetivos. E esses padrões de comparação, a partir do momento que eu gero a comparação, ele me dá um feedback das ações e me permite fazer ajustes no processo de execução e também nos meus objetivos. Então, são esses os componentes do sistema de controle. Então, os momentos do controle dentro da organização. O primeiro tipo de controle é na entrada. Então, quando eu recebo mercadoria, quando eu recebo os recursos, eu tenho a auditoria do sistema de qualidade, que é o controle a priori, é o controle prévio. O segundo tipo de controle dentro do sistema organizacional é o controle da atividade, que se dá por meio de controle estatístico de processo. Os processos estão contribuindo para atingir o objetivo ou não. E, por fim, o controle posterior, que é o controle tradicional de qualidade, que vai aferir qualidade para o produto acabado, para o tipo de serviço que é prestado pós-processamento. Esses três momentos de controle, eles são extremamente importantes e complementares. Eu só vou ter bens, serviços, ideias de qualidade se eu conseguir integrar de forma efetiva os três momentos de controle. Informações que são geradas pelo sistema de controle. Planejei, organizei, comecei a executar, estabeleci o processo de controle. Fui comparar os resultados com o que foi planejado. Então, se os meus resultados são iguais ao objetivo, eu tenho um controle que me gerou, certo? Resultados igual ao esperado. Qual é o tipo de decisão que é gerado? Uma recompensa para a equipe pode ser apropriada. Resultados de atividades menores do que o esperado. O que é que me gera de questionamentos, de indagações? Primeiro, o resultado ficou abaixo do objetivo. Uma ação corretiva pode ser apropriada. Os meus objetivos estão mal dimensionados, estão hiperestimados. Será que eu não deveria reduzir o que eu estou esperando como objetivo? Ou se eu estou precisando de mais recursos para atingir esses objetivos? Então, são as decisões, são as informações e questionamentos e decisões que o gestor ele precisa tomar, estar atento quando os resultados são menores do que o esperado. E o terceiro tipo de informação gerada pelo processo de controle são resultados acima do esperado. O meu objetivo era X e eu consegui desenvolver as atividades para produzir 2x. Ou seja, ultrapassei os meus objetivos. Então, o que é que eu tenho?
resultados maior do que o objetivo. Recompensas podem ser apropriadas, pessoas se dedicaram e atingiram, ultrapassaram aquele objetivo que foi planejado, ou o objetivo está subestimado e eu preciso tomar decisões de aumentar o meu objetivo, porque eu subestimei a capacidade da organização. O controle e o planejamento são complementares, um alimenta o outro. E, para além do controle alimentando o planejamento alimentando o controle também gera feedback para o processo de organização, para o processo de execução e gera esse feedback para quando eu for planejar novamente, eu tenha um planejamento adequado à minha capacidade, às minhas capacidades organizacionais. E quando eu falo capacidades organizacionais, eu falo em recursos, eu falo em competências das pessoas, eu falo em habilidades das pessoas, eu falo em nível de informação que essas pessoas e a organização ela tem e processa, e eu falo em todos os elementos de entrada, que para que eu tenha um planejamento bem calibrado, o controle me fornece essas informações e a partir daí eu consigo identificar forças e fraquezas do meu ambiente interno e ameaças e oportunidades do meu ambiente externo. E esse é o ciclo do processo de controle. Características de um sistema de controle eficaz. Para ser um sistema de controle que consegue avaliar de forma acurada, com acurácia, o cumprimento dos objetivos organizacionais, ele me dá um diagnóstico preciso, ele precisa ter foco nos pontos estratégicos, atenção às atividades de transformação, atenção aos elementos mais significativos do processo de operação. O controle ele precisa ser preciso. As tomadas de decisões, elas dependem de informações precisas de controle. Precisa ser rápido. O controle deve chegar rapidamente ao tomador de decisão. Ele precisa analisar os resultados e para poder decidir de forma consciente. Ele precisa ser objetivo, ter economia de palavras. Cheguei, vi, venci. E são as características de um processo de controle eficaz. Para além dos identificados, ainda tem economia, benefícios devem ser maiores do que o custo de controle. Jamais eu vou poder ter um sistema de controle que os custos para mantê-lo não compensam. Vai onerar a minha atividade, o desempenho organizacional, vai onerar o processo produtivo, vai reduzir a minha margem de lucro, vai aumentar os custos operacionais, as despesas, o orçamento para executar determinado tipo de atividade na empresa ou na organização pública ou na organização de terceiro setor. Ele precisa ter legitimidade. As pessoas precisam reconhecer o sistema de controle e aceitar como legítimo esse sistema de controle. Para isso, precisa se investir na construção de uma cultura de desempenho organizacional. As pessoas elas precisam ter consciência do seu papel e consciência que um bom desempenho organizacional vai contribuir para todos os agentes. E, finalmente, ênfase na execução. Apenas os desvios merecem atenção. O que está para além do desvio não é importante. Então, vamos observar os desvios de rota e
concentrar os esforços nesses desvios de rotas. E o último aspecto do processo de controle são os aspectos comportamentais do controle. E o que são aspectos comportamentais? As organizações são sistemas sociais. Isso, a abordagem de recursos humanos e as abordagens comportamentais de administração já nos disseram nas teorias. Então, se eu reconheço que as organizações são sistemas sociais, as pessoas elas precisam conhecer os aspectos de controle que são diretamente relacionados ao comportamento individual e o comportamento desse indivíduo em um sistema coletivo. Então, o que é que eu tenho? Tipos de controle sobre as pessoas. Controle formal, sistema de autoridade, hierarquia. Controle social, eu estou inserido num grupo e esse grupo ele exerce pressões sociais sobre os indivíduos. Então, os indivíduos eles tendem a se adequar às características do grupo, devido ao processo de pressão. E o último tipo de controle dentro da dimensão pessoas é o controle técnico, pressão sobre o próprio trabalho. O indivíduo ele está desenvolvendo o seu trabalho de forma correta, de acordo com o que está estabelecido dentro dos manuais, então é o controle técnico, que é a pressão sobre o trabalho. Posteriormente, nós vemos que tem a resistência ao sistema de controle. Os indivíduos, quando não conseguem identificar legitimidade num sistema de controle, eles tendem a resistir. E isso é provocado pelo sentimento de perda de liberdade. E é inerente ao indivíduo. Toda vida que ele sente que está perdendo status quo, que está tendo perda de liberdade, ele tende, pelo menos inicialmente, a resistir, até que a organização e os seus líderes e os seus gestores mostrem a importância do sistema de controle e o quanto esse sistema de controle ele vai gerar contribuições de forma coletiva para a organização. Avaliação de desempenho. Então, o controle ele fornece feedbacks, retornos de informação para a equipe e é a principal finalidade. Pessoal, estamos conseguindo cumprir os objetivos da nossa disciplina. As notas da disciplina Fundamentos da Administração são ótimas notas, as avaliações estão muito boas. Isso é um tipo de feedback que se dá aos grupos. E o último nível, aspecto comportamental de um sistema de controle é o autocontrole, que é a técnica que as pessoas mais alinhadas utilizam para controlar a si mesmo, a estabelecer padrões de controle do seu comportamento. Para quê? Para que sejam aceitas pelos grupos, para que mantenham uma convivência, uma boa convivência social. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que os conceitos estejam sendo compreendidos e, mais uma vez, indico, leiam os textos que estão disponibilizados na plataforma da disciplina e, posteriormente, teremos momentos de interação e momentos para tirarmos as dúvidas que, porventura, venham a serem geradas dentro do processo de leitura, dentro do processo de construção de conhecimentos. Essas aqui são as referências que utilizamos para a estruturação da aula de hoje e para vocês fica um grande abraço e até a próxima.